Bom dia, pessoal. Vou guardar só mais uns 2 minutinhos, aí já iremos iniciar nossa apresentação sobre ferramentas de produtividade. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui, aí a gente já inicia. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado a todos por estarem participando desse webinar. Meu nome é Wellington Menezes, eu sou engenheiro de produtos na Intereng Automação Industrial. Eu sou responsável pela parte de automação e softwares, e a Intereng ela faz parte do mesmo grupo que a Leder, é o grupo ED. Então a gente tem uma sinergia entre as duas empresas, e hoje a gente vai estar falando sobre ferramentas de produtividade, onde estaremos falando sobre o Proposal Works, o Integrated Architecture Builder, ou IAB, e sobre o Studio 5000 Architect, tá? Durante a apresentação, vocês podem ir mandando as perguntas no chat, tem aí no canto inferior aí de vocês um lobby para vocês mandarem todas as suas dúvidas. Todas elas vão estar sendo respondidas aí durante a apresentação. Eu estou com 2 pessoas aí de apoio, que é o Thiago Marques e o Ricardo Afonso da Leder. Então, eles estarão respondendo aí durante a apresentação. E no final, a gente vai deixar um tempinho também para responder as perguntas que tiverem no decorrer da apresentação, tá bom? Bom, a primeira apresentação que nós estaremos falando, a primeira ferramenta, é o Proposal Works. Imagina que você tem um projeto de automação para estar orçando para o seu cliente, ou um novo projeto para desenvolver para a sua empresa, né? E nesse projeto você precisa fazer toda a lista de materiais, contendo todos os códigos, descrição, preços de cada item, seja ele um PLC, os inversores de frequência, disjuntores, botões, relés. Como que você vai fazer para pegar toda essa lista de materiais, né? Aí você tem que olhar os detalhes de cada um desses itens em catálogos, pesquisar no site do fabricante, ou olhar no Google, né, fazer uma pesquisa. E isso acaba dando muito trabalho e gastando muito tempo para você construir toda a sua lista de materiais. Aí imagina se fosse possível você fazer toda essa lista de materiais utilizando um software de forma totalmente intuitiva, onde fosse possível você identificar o código correto de cada item, com ou sem traço, ver toda a sua descrição, ver o status de vida útil desse produto. Como que a gente consegue fazer isso? Através do Proposal Works, que esse é uma ferramenta, um software da Rockwell, que vai te ajudar na elaboração da sua proposta de forma totalmente intuitiva, onde você vai conseguir montar toda a sua lista de itens, exportar seus materiais por um documento em Excel ou um Word, ou também fazer a configuração, caso você não tenha conhecimento dos seus códigos, através de um configurador. E como que funciona a interface do Proposal Works? Ele é basicamente dividido em 3 principais seções, onde na parte superior a gente tem o nosso menu principal, na parte central a gente tem toda a lista de equipamentos, e no canto esquerdo a gente tem toda a nossa biblioteca de produtos, onde vai estar nos guiando para selecionar o produto adequado para a nossa aplicação, para a nossa proposta técnica.
além da gente conseguir validar todo o nosso produto dentro do Proposal Works, onde a gente vai estar digitando um código e ele vai automaticamente construir esse código com ou sem o traço, a gente consegue também importar alguns itens que você tenha gerado numa proposta anterior, que você tem num documento Excel, você consegue importar facilmente esses itens para dentro do Proposal Works, onde você pode estar simplesmente copiando esses itens da sua planilha em Excel e colando ele dentro do Proposal Works, e ele vai trazer todas as informações desse item para dentro do software. Então, além da gente apresentar aqui o software, eu vou também estar mostrando dentro do software como que isso é feito, né? Então, vamos fazer uma demonstração aqui. Quando nós abrimos o Proposal Works, aqui na parte superior, você pode digitar um código de catálogo que você já conheça, por exemplo, de uma CPU, e ele automaticamente vai trazer esse código para dentro da nossa lista de produtos. Eu posso digitar esse mesmo código sem traço, e o próprio software já vai identificar que ele é o mesmo produto e qual que é a descrição desse item. A partir do momento que eu posso abrir o meu Excel, selecionar uma coluna de quantidades e quais os códigos de catálogo, copiar esses itens e voltar para dentro do Proposal Works, clicar na tela de itens e colar, ele vai automaticamente importar toda a minha lista de material para dentro do Proposal Works. Essa importação é rápida, não toma muito tempo e vai adiantar, né, agilizar o seu processo de criação de propostas. Então, ele vem todos os materiais, inclusive com todas as suas quantidades, né, que elas estavam relacionadas dentro do Excel, e com todas as suas descrições. Bom, essa parte de criação de itens, quando você conhece um código, é muito fácil. Mas e quando você não conhece exatamente qual o código completo do seu equipamento, né? Quando você não conhece o código do seu inversor de frequência, ou o código de uma botoeira, de um disjuntor da Rockwell. Então, a gente, dentro do Proposal Works, a gente tem um guia de configuração de produto, que ao invés de eu ficar buscando em catálogos, em manuais, qual que é o código correto daquele item, que vai tomar muito tempo, eu vou usar o guia de configuração, que ele vai nos ajudar a trazer toda a montagem do código de forma muito mais rápida, fácil e precisa. E toda essa lista de materiais, toda essa parte de configuração que nós temos dentro do Proposal Works, ela é atualizada automaticamente via Current Updater, que é um software que é instalado juntamente com o Proposal Works, que fica verificando sempre que tem novas atualizações, e ele vai atualizar totalmente a sua lista de itens dentro do Proposal Works. Como que funciona o configurador dentro do software, né? Então, a gente vai abrir lá o nosso Proposal Works, a gente tem várias informações, e como que a gente vem pegar cada um deles? No canto esquerdo, a gente tem toda a nossa biblioteca de produtos, onde a gente pode navegar aqui por controladores, escolher qual a CPU que nós queremos, ou a gente pode vir aqui na parte superior e filtrar, ou por nome, ou por uma parte do código de catálogo. Então, a gente pode digitar aqui no nome o Control Logics, seria a CPU. Ele vai filtrar todos os itens relacionados a Control Logics, a gente seleciona o item desejado, ele vai abrir o nosso configurador, onde a gente consegue escolher aqui quais CPUs. Eu quero uma L71, uma L81E, e ele automaticamente vai sendo adicionado aqui na parte inferior, no Summary. Terminamos de escolher todos os nossos itens, a gente pode aceitar, e ele vai ser adicionado na nossa lista de materiais. Eu quero escolher um novo produto, né? Eu posso apagar aqui o nosso filtro, vir navegando aqui na parte de drives e selecionar o drive que eu quero, ou simplesmente digitar aqui de novo em cima o nome da família, PowerFlex 75. Ele vai filtrar toda a parte de inversores e vai abrir o nosso guia de configuração, que ele é um pouco diferente, onde na parte do meio a gente tem todas as colunas que nós devemos selecionar, e conforme a gente for selecionando, elas vão aparecer as opções do lado direito, né? Então, qual o modelo do PowerFlex que eu quero? Eu posso vir escolher aqui, qual a tensão desejada,
E conforme eu vou montando cada uma dessas opções, aqui na parte superior, ele vai montando todo o nosso código, tirando todas as interrogações e formando o código completo de acordo com as características que nós estamos escolhendo. Terminando, eu vou aceitar e ele vai ser adicionado dentro da nossa lista de materiais, o código completo, com a descrição e todos os detalhes desse item. Outra característica ou funcionalidade do Proposal Works é verificar a disponibilidade dos itens e também o ciclo de vida útil desses produtos. Então, a gente consegue identificar de forma rápida cada um desses produtos, se ele é um produto preferencial disponível, se ele está em algum dos distribuidores, se é um produto realmente comercializado ou preferencialmente no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, caso você for exportar uma máquina ou fazer um projeto em outro país. E além da visualização de disponibilidade do item, a gente consegue visualizar o status de vida útil desse produto. Se ele é um produto ativo, se ele é um produto que já está no end of life, que vai ser descontinuado daqui a 1 ano ou 2 anos, ou se ele é um produto que já foi descontinuado. Então é sempre bom a gente olhar isso daí para não fazer um projeto novo e escolher um produto que não é o mais recente no mercado, né? Que ele não esteja ativo no seu ciclo de vida útil. E todas essas informações nós conseguimos também visualizar de forma gráfica. Então a gente consegue ver toda a parte de life cycle ou de preferência de forma gráfica dentro do Proposal Works, onde a gente consegue visualizar essas informações. Dentro do software, na nossa lista de materiais, a gente tem toda a parte de produtos preferenciais, ele vem marcado aqui embaixo da descrição dos itens, a gente consegue visualizar em todos eles. Em alguns produtos, ele vai estar informação que deve ser consultado o distribuidor para verificação de disponibilidade, e na frente a gente tem a parte de vida útil, se o produto está ativo, ativo maduro, ou se ele já foi descontinuado, quando que ele foi descontinuado. E é possível também a gente filtrar esses nossos produtos. Caso você escolha um produto que foi descontinuado, que não seja o produto mais ativo, então, ao invés de você ficar olhando um por um, você pode vir aqui na parte superior, fazer o filtro para fazer a substituição desses itens ou informar o seu cliente que vai estar sendo usado esses produtos. No canto superior direito, a gente tem quantidades de produtos preferenciais que está sendo utilizado no nosso projeto. Então, ele abre essa guia gráfica, onde a gente consegue visualizar também a parte de vida útil desses produtos de forma gráfica. A gente montou toda nossa lista de materiais, né? Colocamos todos os itens desejados para o nosso projeto, escolhemos cada um deles, verificou a vida útil de cada um deles, disponibilidade. Aí vem a parte final do nosso projeto. A gente precisa gerar toda essa documentação. Então, dentro do software, é possível a gente gerar, exportando os documentos para um Word ou para um arquivo em Excel. Além disso, em cada um dos itens, ele vai trazer algumas informações, como catálogo técnico, manual de instalação e principalmente os desenhos 3D. Muitas vezes a gente precisa do desenho 3D para fazer o projeto, aí você tem que consultar no site do fabricante, pesquisar no Google, onde você vai conseguir fazer o download, sendo que essas informações já estão inclusas dentro do software. Aqui dentro do software, quando a gente seleciona o menu de documentos, a gente consegue visualizar no desenho 3D, manuais técnicos, manuais de instalação para cada um dos itens, ou gerar os documentos, onde a gente pode selecionar aqui a opção de Excel, de Word, e selecionar quais os campos que a gente vai querer mostrar no nosso documento, quando a gente exportar. Clico em gerar, ele vai gerar um documento em Word, com os campos selecionados, né? Descrição, quantidade, notas, e ele tem até um preço lista. Apenas lembrando, né? Dentro do Proposal Works, ele vai mostrar um preço lista para você, mas esse é um preço não de venda, né? Ele não está incluso nenhum imposto, todas as taxas de importação, então ele é só de referência
mas você não, o ideal é sempre que você consulte o distribuidor, ou nós, a Interenge, ou a Lever, dependendo da sua região, para ter um preço mais preciso, né? De acordo com a sua região e sua empresa. Bom, a gente conseguiu montar toda a estrutura do Proposal Works dentro do software. Muitas vezes você não está com o seu notebook, você precisa verificar um código, conferir uma informação de um produto. Então, é possível baixar também o aplicativo, que é o Rock Products Catalog. Então, esse aplicativo está disponível para iPhone, para Android. Você pode estar baixando e instalando no seu celular de forma gratuita, tá? E vai te ajudar nos momentos que você não tiver com o seu computador disponível, ou numa visita em algum cliente, certo? Bom, o próximo software que iremos falar é o Integrate Architecture Builder. Ele também é conhecido como IAB, a abreviação do nome dele, né? E esse é um dos softwares mais completos, assim, para você montar todo o seu projeto, sua lista de materiais, e é um software que a gente acaba utilizando todos os dias. Todos os projetos, ou especificação, solicitação de clientes que nós temos, a gente acaba sempre montando a estrutura dentro do IAB. Então, ele vai te ajudar a fazer toda a seleção de produtos, as configurações, dimensionamento de produtos, verificar se uma fonte não está subdimensionada, ou se uma CPU do seu controlador também não está subdimensionada. Você consegue criar toda a sua arquitetura, né, com os controladores, I/Os, inversores de frequência. Você valida toda a sua arquitetura, verifica se não tem nenhum erro de conexões de rede, se a quantidade de rotinas não vai sobrecarregar a CPU, ou a utilização de memória da CPU também não vai estar sobrecarregada. E quando você faz toda a sua validação do seu projeto, você consegue exportar isso daí para uma lista de materiais em Excel, ou também exportar dentro do Word, tá? Quando nós abrimos o IAB, ele vai abrir essa tela de abertura, onde a gente vai ter algumas informações. Nós podemos abrir um projeto novo, verificar os projetos recentes e também a parte de aprendizado, que ele é um software muito completo para a gente montar a nossa estrutura. Então, tem vários recursos, vários guias aqui dentro, que a gente consegue aprender um pouco mais como utilizar melhor a ferramenta para ajudar no nosso dia a dia. Então, vamos abrir aqui o IAB. Aí temos a tela de abertura para criar um projeto novo, abrir um projeto existente. Verificamos os projetos recentes que foram utilizados há pouco tempo. E aqui a parte de aprendizado, onde a gente tem a parte de laboratórios. Você pode verificar algumas funções básicas para aprender a mexer no software, como adicionar hardwares, adicionar software, adicionar a parte de rede, usar os guias de migração, verificar toda a funcionalidade. Além dos laboratórios, para quem não gosta, né, tem a opção de vídeos, onde é mais intuitivo, você vê realmente como é feito cada uma das funções, dos recursos que tem dentro do software, e também os guias rápidos. Nos guias rápidos são os manuais menores, vai ter algumas características de como você fazer migração, como adicionar um I/O, um controlador, como adicionar um hardware específico. Então vai ajudar muito no desenvolvimento e para você aprender a mexer com a ferramenta. Aqui a gente vai passar por alguns pontos, alguns recursos que o software tem. O primeiro é quando você cria um projeto novo, que você vai ter aqui no canto esquerdo a opção de escolher toda a parte de hardware. Se você vai criar um projeto de rede, um projeto de software, você vai usar um guia de configuração dos seus I/Os, ou se você vai usar um sistema de processo, né, o PlantPAX. Vamos abrir aqui e criar um projeto novo. A gente vai escolher aqui o nosso projeto para adicionar um hardware. A gente vai dar o nome aqui de webinar. E vamos escolher o local onde iremos estar salvando o nosso projeto e dar OK. A primeira janela que ele abre é para a gente escolher o hardware que vai ser adicionado no nosso projeto. Então aqui a gente tem vários hardwares de I/O, de segurança,
servo acionamento, interfaces de operação, homem-máquina. A gente vai escolher aqui um ControlLogix, podemos alterar o nome dele, escolher o tamanho do chassi, vai ser de 4 slots, e apertar OK. Automaticamente ele vai adicionar para a gente o nosso rack do ControlLogix. Aqui no canto esquerdo vai ser toda a nossa área de trabalho, onde vai ter todos os hardwares adicionados. Aqui no canto inferior ele separa por abas, por tipo de produto, né? Então a gente consegue selecionar o nosso item aqui, uma CPU do ControlLogix, e arrastar para dentro do nosso rack. A gente pode minimizar. A gente descendo aqui, ele tem todos os itens relacionados ao ControlLogix. Podemos escolher um módulo de redundância, seleciono ele, arrasto para dentro do meu chassi, ele automaticamente adiciona um segundo rack. Por ser um rack redundante, ele já vai duplicando todos os nossos itens. Na parte de comunicação, a gente pode vir aqui e escolher o módulo de rede Ethernet, adicionar para dentro do nosso rack. E caso você conheça o código do produto ou parte do código, você pode digitar aqui na pesquisa, dar um Enter, ele já vai filtrar os códigos relacionados. Aí você seleciona o item desejado e arrasta para dentro do rack. Depois que você adicionou, aqui no canto de baixo, você tem uma descrição de cada um dos itens, a parte de dimensão de cada um deles, algumas informações de memória da CPU, cada item vai ter um nível de informação. Do lado direito a gente consegue ver se o rack, como que está o consumo da fonte 24 volts do rack, e se o meu rack está ok, né? Se o meu item não tem nenhum erro. No canto de cima que a gente pode vir e adicionar um novo hardware, a gente vai vir aqui adicionar um Point I/O, um I/O remoto. A gente selecionando, a gente vai ter um overview do produto com a descrição das suas características básicas. A gente pode dar um OK. Ele adicionou o nosso rack do Point I/O. No canto esquerdo está marcado aqui o Point I/O. A gente vem navegando aqui na aba de distribuição até achar o nosso item aqui, Point I/O, e vamos adicionar o módulo de comunicação. Clicando no módulo Ethernet, a gente seleciona ele e arrasta para cima do barramento. Podemos minimizar a comunicação e vamos adicionar alguns módulos de I/O para o nosso rack também. Então vamos adicionar um módulo de entrada digital. Eu posso selecionar o Ctrl e ir arrastando e soltando, ele vai copiar e colar esse módulo. Terminou o meu barramento, eu posso clicar com o direito, inserir um slot em branco, ou remover também, né? Posso inserir mais um módulo aqui. Venho arrastando até encher o meu rack. Se eu clicar com o direito no meu módulo de rede, eu posso configurar o meu chassi. E aqui eu consigo aumentar a quantidade de bancos ou de módulos que eu vou ter no meu barramento, né? Então posso selecionar 20, quero aumentar a quantidade de bancos ou diminuir. Posso alterar a fonte que eu vou estar utilizando ou não, que é essa fontezinha aqui. Posso desmarcar, posso deixar ela e dar um OK. Aí ele automaticamente criou aqui meus 20 slots. Eu venho duplicando aqui todos os meus módulos de entrada digital. Eu posso vir aqui e escolher um novo módulo, né, de saída digital, só para diferenciar um pouco dentro do nosso rack. OB8. Venho selecionando mais um módulo. Vou colando ele aqui no nosso barramento. Aí automaticamente ele adicionou uma fonte aqui para a gente. Ele viu que o barramento ele não ia comportar a fonte principal. Estava o consumo bem sobrando aqui bem baixo, né? Então ele adicionou uma nova fonte e meu rack está ok, certo? Vamos adicionar um novo módulo, um inversor de frequência. A gente descer aqui até achar o inversor, PowerFlex. Seleciono ele. Ele vai abrir quais as opções de inversores disponíveis. Eu seleciono um 525. Aqui embaixo ele vai informar que ele vai estar utilizando o configurador. Como eu tenho muitas opções do inversor, ele abre o configurador similar ou igual, né, ao configurador do Proposal Works.
onde a gente vai conseguir selecionar as opções desejadas aqui, né? Então, a gente vem aqui selecionar a nossa tensão. Os itens normalmente em negrito são os itens preferenciais, que geralmente são mantidos em estoque na ROC ou no distribuidor, ou que são mais comercializados. Aí selecionamos a corrente, ele vai montando o nosso código aqui em cima, não quero filtro, e vou dar um aceitar. Ele sempre, dependendo dos itens, pergunta se você quer ou não atualizar. A gente selecionou aqui para atualizar. Ele vem e adicionou o nosso inversor de frequência. Se eu clicar nele, ele aparece aqui no canto de baixo as características do inversor, que é um de 10 HP, 480 volts, qual tipo de aplicação. Vamos adicionar um novo hardware. Agora vamos adicionar uma IHM, um Painel View Plus 7. Selecionar ele aqui. Aqui ele abre as opções de Painel View disponível. A gente vai selecionar o Painel View Performance de 1000, seria 10 polegadas. Escolher um código de catálogo. Aqui na parte inferior ele já mostra uma descrição do que é esse item. Eu vou dar um OK. Pronto, IHM foi adicionada. E agora, todos os meus itens já estão no meu projeto. O ideal é eu criar uma rede e fazer a conexão entre todos eles. Aí tem duas formas de criar rede. A primeira é que a gente pode clicar com o direito no módulo Ethernet. Ele vai ter opção aqui para a gente conectar numa rede Ethernet nova. Eu posso escolher o modelo de CPWE ou o modelo livre. No modelo livre, a gente vai escolher a opção de rede, se vai utilizar um switch ou não. Ele vai dar um warning, dizendo que essa CPU é redundante. Então, eu tenho que estar utilizando no mínimo a versão 19.5 de software do 5000. Vou dar um nome para a nossa rede Ethernet. Vou dar OK. Ele vai já começar a montar a nossa estrutura de rede, né, com o switch e os dois módulos do rack do controlóis redundante conectados. Aqui embaixo, né, a gente está na aba de Ethernet, a gente vai voltar para a aba de hardware. Ele mostra aqui que o módulo foi adicionado à rede Ethernet. A gente vem para o Point I/O e vai fazer a mesma coisa, conectar numa rede Ethernet. E agora ele tem duas opções, né, uma rede nova ou a nossa rede que foi criada, a Ethernet 01. Seleciono ela. Seleciono o meu switch, ele automaticamente mostra que embaixo foi adicionado, e eu posso vir aqui no nosso layout de network e ajustando a posição de cada um dos itens, né? Vamos adicionar um inversor também na nossa rede, verificando que o inversor tem um Modbus, então cuidado ao selecionar a rede correta. Selecionei aqui o switch, beleza. Vamos adicionar a IHM também. Network, switch, beleza. Voltamos aqui na aba de Network, a gente verifica que todos os nossos itens já estão adicionados na mesma rede, já estão comunicando. A outra forma da gente adicionar a parte de rede, a gente viu lá que a gente tinha a estrutura do CPWE. O que é o CPWE? O CPWE ele é um guia de boas práticas que foi desenvolvido pela Rockwell e pela Cisco, onde eles informam quais são as boas práticas de configuração, instalação de rede, para você montar toda a sua arquitetura, desde o chão de fábrica até o seu ambiente corporativo. Então, tem várias páginas do que você deve usar, qual protocolo usar, qual tipo de topologia, tipo de switches, características de cada um deles. É um guia muito bom, muito interessante. E nos próximos webinars, a gente vai ter um webinar pronto só para falar de CPWE, quais são as boas práticas, pois iremos estar mandando o convite também. E dentro do IAB, a gente consegue montar uma rede utilizando as características do CPWE, seguindo as recomendações. Vamos aqui dentro do software, a gente vai aqui na parte superior adicionar uma nova topologia Ethernet. A gente tem aqui o layout CPWE e o layout standalone que a gente utilizou. A gente vai marcar o CPWE. Eu posso escolher uma única topologia, né? Se vai ser anel, estrela, ou utilizar direto o wizard do CPWE.
ele vai mostrar aqui toda a estrutura, né, desde o chão de fábrica até o ambiente corporativo, e você vai ticando as opções que você quer. Eu quero Enterprise, quero utilizar DMZ, quero utilizar nível 3 e quantas áreas vai ter na minha aplicação. A gente selecionou, ele vai abrir uma nova janela para a gente configurar endereços de IP, para a gente verificar a partir da DMZ qual endereçamento que vai estar sendo usado, quais as VLANs. Dentro de cada um deles a gente pode ir navegando, vai ter algumas informações para serem preenchidas. E depois até a gente chegar no nível de área, a gente consegue selecionar nossos IPs, o tipo de topologia, se vai ser anel, estrela redundante, qual o switch que a gente vai estar utilizando no nível de acesso, e vai selecionando em cada uma dessas áreas. Terminou de preencher, a gente seleciona o Finish, ele já monta toda a nossa estrutura aqui, né? Então a gente deixou o padrão lá, estrela redundante para todo lado, então ele montou aqui todos os nossos níveis, desde da DM corporativa aqui, a DMZ, o nível baixo aqui das células também, de cada uma das áreas, com meus switches de acesso, tá? Aqui tem uma outra arquitetura, onde a gente pode abrir aqui também, a gente vai ter todos os níveis. Já está com os itens adicionados em cada uma delas, né, com os controladores, com o Point.io. A gente consegue verificar aqui, selecionando algumas opções, onde a gente vai ter o comprimento dos cabos, a taxa de utilização da nossa rede, quantos pacotes por segundo, informações de endereçamento. A gente pode vir aqui dar zoom nessa arquitetura, ou dar 2 cliques, ele vai navegando dentro de cada uma delas, onde vai ter as informações de VLAN, endereço IP, comprimento do cabo, qual o nó na minha rede em anel, e se ela tem alguma mensagem de erro ou de aviso, né, de warning. E aqui a gente consegue visualizar se toda a minha rede está configurada de forma correta ou se tem alguma melhoria que pode ser feita, com utilização de NAT, com alguma conexão que estiver incorreta. Então eu evito que futuramente no meu projeto tenha um problema em campo, né? Eu consigo prever alguns problemas na hora que eu estou fazendo a especificação, né? Verificando todas as boas práticas de rede do nosso projeto. A gente fez a configuração de rede, a configuração de hardware. Aí a gente tem alguns wizards dentro do IAB. O que são esses wizards? São guias onde a gente vai fazer toda a nossa montagem de I/Os, seguindo algumas telas que vão instruir a gente a montar a nossa arquitetura. Então a gente tem aqui uma foto de um guia do ControlLogix, onde a gente vai selecionar o chassis, colocar a quantidade de entradas, quantidade de saídas, digitais, analógica, e no final ele vai gerar toda a nossa lista de hardware, de forma mais automática, para a gente não ter que adicionar manualmente. A outro guia que a gente tem aqui é o guia de migração. Essa tela é a migração do SLC, onde a gente consegue selecionar quais os módulos de SLC existentes na nossa arquitetura, e ele vai ir montando qual o rack substituto, se eu vou migrar para um Compact 5069, se eu vou migrar para um rack 1769 do Compact Logix, e se eu vou ou não manter meu rack do SLC como um I/O remoto. Então ele vai fazer toda a troca de módulos, né, indicando quais são os módulos substituto para o Compact Logix relacionados aos módulos do SLC. Além do SLC, a gente consegue fazer migração do PLC5, migração de I/O e também a migração de MicroLogix. Outra ferramenta que a gente tem aqui dentro do Wizard é para a parte de Ethernet, onde a gente consegue adicionar todos os nossos módulos existentes na nossa rede, e a gente vai verificar como que está o consumo, quantos pacotes, conexões SIPs, TCP, que está sendo utilizado no nosso processador. A gente consegue validar se esse módulo Ethernet vai comportar todos os meus módulos que estão conectados nele ou não. Além desses wizard, tem um outro que é do PlantPAX, que é para a parte de processo. Quando você vai montar uma estrutura de processo, né, o DCS, a gente consegue selecionar todos os nossos I/Os, servidores de telas, historiadores dentro do PlantPAX. Então vamos mostrar aqui a parte de migração do PLC5. Então a gente vai navegar aqui embaixo na tela de Wizard.
Aí ele vai ter aqui no canto, na parte de cima, todas as opções disponíveis de migração, de todos os nossos guias. A gente vai selecionar a migração 1771, adicionar um novo chassi, posso dar um nome para ele. Aqui ele tem um vídeo mostrando como utilizar os cabos de conversão, que vai facilitar na migração. A gente seleciona qual que é o chassi do nosso PLC5, ele vai abrir uma janela para a gente colocar o tamanho do chassi que a gente quer usar no ControlLogix, né? Eu quero usar um rack de 10 slots. Vou dar um OK. Ele já montou o nosso rack do PLC5, nosso rack do ControlLogix. A gente pode vir aqui agora e selecionar a fonte que está sendo usada no nosso PLC5. Ele vai verificar que é uma fonte 120, 200 volts, VAC. Aí eu posso selecionar as duas opções de fonte VAC no ControlLogix, de acordo com a corrente de cada uma delas. Selecionei ela, posso ou não utilizar o kit de conversão, que vai ser os cabos pré-fiados, que vai facilitar na instalação. Eu seleciono o nosso processador do PLC5, adiciono ele no rack, ele aparece para nós qual que é a CPU que eu estou utilizando, que ela tem uma Ethernet 2 Remote I/O DH+, e eu seleciono a nossa CPU do ControlLogix. Ela não tem o Remote I/O nem o DH+, a gente vai adicionar isso posteriormente. Aí ele vem montando aqui embaixo. A gente vem aqui navegando na parte de módulos de I/O, ele separa aqui por digitais e analógicos, vamos pegar alguns módulos e adicionar dentro do nosso rack. Conforme a gente vai adicionando, cada um desses módulos, ele vai colocando na parte de baixo qual que é o módulo similar do ControlLogix com relação ao módulo do PLC5. Então a gente vem adicionando vários módulos. Quando a gente tem dois módulos de 8 pontos, ele adiciona automaticamente o módulo de 16 pontos. Vamos colocar alguns módulos analógicos. Ele vai dar a opção de ligamento, né, se eu vou estar utilizando diferencial de corrente ou de tensão. Isso daqui vai impactar no kit de conversão que a gente vai estar utilizando, então é bom saber o que você vai utilizar. A gente vai dar um OK. Aqui ele vai mostrar, conforme a gente deixa o mouse em cima, ele mostra qual que é o código de catálogo de cada um dos itens adicionados e uma descrição. A gente terminou de adicionar, aqui embaixo tem os kits de conversão que estão sendo usados. Se a gente selecionar não, eles são removidos aqui do nosso lista de hardware. Deixo eles aqui, que vai facilitar na instalação posteriormente. A gente dá um OK, ele aparece aqui o nosso rack, e a gente vem em gerar hardware. Ele ficou aqui, ó, 1771, e se a gente ir na nossa lista de hardware, aqui na parte esquerda, ele vai ter sido adicionado todo o nosso rack do ControlLogix, com os kits de migração de cada um deles, tá? Bom, aí o outro guia que a gente tem é a parte de wizard do PlantPAX, de processo. Então a gente vai abrir aqui também o PlantPAX. Aí aqui na parte superior, a gente tem as informações dos nossos sistemas, controladores, servidores de telas, clients, quantidades de I/O, que vai ser adicionado no nosso projeto. Aqui na parte central temos também o resumo e as informações do nosso sistema, quantidade dos servidores e telas aqui também. E no canto direito toda a estrutura que ele já adiciona quando você cria, né? Então já tem o nosso servidor de telas. A gente pode vir e selecionar a quantidade de telas que vai ter no nosso supervisão. Então eu posso escolher um bundle aqui, né, de telas ilimitadas com 10 clientes, escolher se meu servidor vai ser redundante ou não. No meu client, né, eu vou utilizar 4 monitores, quantos processos vão estar sendo utilizados. Ele já adiciona a quantidade de tags que vão ser consumidas no nosso servidor. Eu posso adicionar uma nova estação de operação, uma sala de controle, por exemplo. Vim aqui adicionar a quantidade de telas e processos que vão estar sendo utilizados. Ele calcula já a quantidade de tags. No nosso subsystem aqui, a gente pode adicionar ou renomear ele, né, para misturador.
Aí a gente vai ter aqui a quantidade de I/Os dentro do nosso misturador. Vamos ter o nosso controlador, onde a gente pode selecionar qual a CPU que estaremos utilizando. Vai ser uma L74 aqui, vai ser um controlador dedicado, as quantidades de I/O, que a gente não colocou nada, e uma estimativa de uso de memória. Aqui a gente tem os nossos I/Os, então a gente pode vir aqui e fazer a configuração para adicionar a quantidade de I/Os que vai ter no nosso processo e qual biblioteca do PlantPX a gente vai utilizar. A gente mudando aqui a biblioteca, ele vai interferir no tempo de processamento de cada um dos nossos pontos de I/O. Então, a gente vem aqui para adicionar a quantidade de entradas digitais, 56, 50 saídas digitais, 20 analógicas e 8 saídas analógicas. E a gente pode colocar aqui a quantidade de reserva que nós teremos no nosso processo. Quero considerar 10%, por exemplo. E aqui na parte central, ele já vai calculando quanto cada uma dessas entradas e saídas vai consumir de processo. Aqui embaixo ele já dá uma totalização dos números de I/Os, total de visualização de telas, historiadores e o consumo da nossa CPU, de processamento e memória. A gente pode vir aqui adicionar um novo módulo de I/O, onde a gente vai configurar ele aqui também, colocar as quantidades de entradas e saídas. 28, 20, 16 analógicas. Colocar a quantidade de spare part. Pode ser que aumente nosso projeto. Posso escolher ou não a biblioteca. O processamento aqui no meio de cada um deles. E aqui embaixo a somatória e o consumo da nossa CPU. Vamos dar o aceitar. Beleza. Montamos o nosso rack. A gente pode escolher quais os módulos que a gente vai querer utilizar. Se a gente usar o default, ele já vai considerar que a gente vai estar utilizando a família de control logics para os nossos módulos de entrada e saída. Se caso você não queira utilizar, você pode tirar essa opção, escolher, por exemplo, um point I/O, vir aqui escolher quais os módulos de entrada digital, manda adicionar aqui na parte de baixo, e eu venho e coloco a quantidade de I/Os que eu vou querer utilizar para esse módulo do point I/O. E vou zerando aqui a quantidade dos módulos do control logics. Posso adicionar um módulo de saída digital aqui também. E mesma coisa, coloco a quantidade de entradas e saídas que eu vou estar utilizando nesse módulo. No nosso caso, vamos deixar o padrão aqui, o default control logics. A gente volta aqui para a parte de I/Os. Vamos adicionar também um CCM para calcular o consumo da nossa parte de inversores de frequência, soft start. Então aqui a gente pode colocar a quantidade de inversores que vai ter no nosso CCM, verificar a quantidade de relés inteligente que a gente vai ter e também de soft start. Terminamos de adicionar, aqui a gente pode alterar a biblioteca também, que é o consumo que cada perfil aí vai ter no nosso projeto, se vai ser mais rápido, mais lento, quanto que vai consumir cada um desses perfis, dá um OK. E aqui a gente terminou de adicionar todos eles, a gente tem a quantidade total e quanto de consumo vai impactar na nossa CPU. Vamos aceitar. Aqui embaixo a gente tem também a parte de domínio, que a gente pode estar selecionando se vamos usar ou não um domínio redundante ou não. Ele já adiciona a estação de engenharia, um servidor do História, né, para historiar todos os nossos tags. Vamos selecionar uma licença aqui de 5.000 tags. Mesmo sabendo que nosso projeto que vai estar utilizando somente 709, a gente pode colocar uma licença maior para futuras expansões, né? Gerenciador de ativos, se a gente for utilizar o Asset Center, quantos assets iremos fazer a monitoração? A gente coloca aqui, ó, 200 assets. Se a gente vai ou não utilizar o configurador de processo dentro do Asset Center, gerenciador de calibração, Disaster Recovery, e também as licenças do SQL, dos caos de acesso, né? Então, pode colocar aqui, se a gente fosse utilizar 5 caos de acesso. Seleciono para gerar a lista de materiais. Quando a gente terminar, vamos dar um finish. Então, o PlantPX já vai criar toda a estrutura para nós, com todos os nossos servidores, para nosso processo da nossa planta, toda a lista de I/Os, já vai montar a conexão de rede entre eles,
vai montar basicamente tudo. Então, agiliza muito no processo de desenvolvimento, onde a gente precisa da parte de processo, tá? E principal, né? Ele vai dimensionar todos esses itens de acordo com a capacidade de cada CPU. Então, não vai correr o risco de você subdimensionar uma CPU ou sobredimensionar também. Você consegue ver o consumo de cada uma delas, né? Terminamos de fazer todo o nosso projeto, a gente consegue fazer toda a validação. Tanto usando os wizard ou sem usar o wizard, é possível validar se toda a nossa CPU está consumindo 100%, se ela está 100% de utilização, 50%, quantos nós de rede, quanto de memória está sendo usado. Vamos fazer aqui no software, né? Antes da gente fazer a validação, vamos terminar de adicionar aqui a parte de software. A gente consegue escolher se a gente vai estar utilizando aí um Studio 5000, um Logix 500, quais o software vai estar no nosso projeto. Vamos escolher aqui um Studio 5000, uma versão full. A gente pode ir ticando aqui cada um deles. A gente pode escolher um FTView Studio, se tiver IHM, supervisão, a parte de Energy Metrics, outros softwares da Rockwell. Mando adicionar na nossa lista e vem no review. Ele vai ser adicionado, eu posso vir aqui excluir os softwares que eu não quero e finalizo. Depois a gente tem também software de terceiros. Aqui a gente tem a parte para adicionar outros componentes na nossa aplicação, como botões de emergência, indicadores de torre luminosa, cabos pré-fiados, disjuntores, fonte, vários itens que pode agregar no nosso projeto. A gente pode adicionar também a fonte de alimentação de cada um dos itens, né, dos nossos switch ou dos módulos de remota. Posso adicionar mais de uma fonte e associando cada um deles aqui, já ver o consumo, né, quanto que vai consumir cada um desses módulos da nossa fonte. Posso adicionar também a nossa fonte de alimentação por a parte de campo. Então, a gente vem aqui, adiciona uma fonte, seleciona todos os módulos que vamos estar utilizando, ele já mostra o consumo dessa fonte. E aí a gente faz o check do nosso projeto. A gente consegue verificar aqui todos os itens que a gente já passou e adicionou alguma coisa, e verificar o check geral do projeto, né? Onde vai ter os itens verdinho aí que está ok, ou amarelo que ele tem alguma informação de warning, ou vermelho se tiver algum erro na nossa especificação. E aqui do lado direito a gente consegue ver todas as mensagens de erro. Aí a gente vem aqui no Advanced Communication, que a gente consegue verificar toda a parte de I/O, qual o RPI de cada um dos módulos na nossa rede, adicionar algum equipamento para ser controlado, mapeado dentro da nossa CPU, adicionar IHMs, tags produtores e consumidores, a parte de servo-acionamento, a parte de lógica, se você tiver uma noção do tamanho já da sua rotina, você pode colocar a quantidade de linhas que vão ser utilizadas. Deixa eu mudar aqui para 3.000, a gente vê que ele tem um erro aqui, né, que a CPU ela excedeu o valor recomendado de utilização. Então, a gente pode vir aqui, ver que ele está com 72%, não está ainda em 100%, mas se a gente tiver uma lógica um pouco menor ou alterar a CPU, provavelmente o erro vai sair, né? Então, aqui nessa tela, a gente consegue ver todas as informações do nosso projeto com relação a consumo de conexões, memória, os módulos de comunicação de rede, como que está o status dele, e de forma intuitiva, né? Vai ficar verdinho ok, amarelo tome cuidado e vermelho tem alguma coisa de errado. E ajuda muito para a gente não esquecer nenhum componente ou especificar algum item incorreto no nosso projeto. Bom, terminamos de fazer todo o nosso projeto dentro do IAB, a gente precisa pegar essas informações. De que forma? A gente pode exportar isso daí para um Excel, ele vai gerar uma lista de materiais no Excel. A gente pode gerar um documento em Word, que vai ser um relatório bem detalhado com várias informações do nosso projeto. E a gente pode também exportar isso daí, seja para um Proposal Works, para a gente fazer um relatório lá. Posso exportar isso daí para o ePlan, para o Vision, ou até mesmo para o Studio 5000 Architect. Então, tem várias opções aí de integração do IAB que pode te ajudar, né? Fez a especificação, agora eu quero exportar para o meu ePlan para fazer o meu projeto elétrico, né? Como que a gente faz isso dentro do software? Então, a gente pode vir aqui na File, a gente tem as opções aqui, de exportar para o RDF, que seria para o Studio 5000 Architect, exportar
o ePlan, para o Proposal Works, cada um dos softwares, né? A gente pode vir aqui, tem um atalho também do Bill of Material, né? Que ele vai gerar toda a nossa lista de materiais. Então, ele abre a janela com todos os itens de forma organizada, ou eu posso consolidar tudo isso numa única linha. Seleciono se eu quero salvar em XLS, né, Excel, ou em XML. Seleciono o nome do nosso arquivo, dou um salvar e já abro o nosso documento em Excel, onde ele vai ter todos os itens, quantidade, descrição e um preço lista similar ao que tem dentro do Proposal Works, né? Então, sempre tem que consultar depois o preço correto com o distribuidor. Para gerar o nosso report aqui, né? Então, a gente seleciona o documento em Word, seleciono quais os itens eu quero jogar dentro do nosso documento, mando ele salvar, ele vai dar uma mensagem aqui, a gente pode dar um OK, ele vai gerar o nosso documento em Word, bem detalhado, com os detalhes do nosso projeto, nome, data, autor, algumas descrições de o que é o IAB, o que é cada um dos itens que tem dentro do seu projeto. É um projeto muito grande que ele gera aqui, muito detalhes. Até o desenho, tudo que tiver dentro do IAB, né, a arquitetura, a sua lista de materiais, vai ser tudo gerado dentro desse documento em Word. Então, ele é bem detalhado e você pode até anexar depois no seu projeto com o seu cliente. Bom, a gente falou de todos os itens que a gente consegue adicionar dentro do Proposal Works e dentro do IAB, que são itens ROCO. Além dos itens ROCOs, a gente tem alguns parceiros da ROCO, que são os Encompass Partners, que fazem alguns produtos, né, que fabricam outros tipos de produtos que vão agregar nas soluções da ROCO. Então, dentro do Proposal Works, a gente consegue visualizar lá que a gente tem itens da Stratus, da HMS, da ProSoft, da Panduit, que a gente pode selecionar esses itens para gerar nossa lista de materiais, que vai ser servidores, a parte de infraestrutura de rede, que vai agregar muito mais na nossa solução. E também dentro do IAB é possível selecionar esses parceiros, tá? Então, são parceiros da ROCO que eles são agregados dentro do Proposal Works e dentro do Integrated Architecture Builder. Bom, o último software que a gente vai falar é o Studio 5000 Architect. Antes de falar do Architect, é bom a gente entender a estrutura do Studio 5000. O Studio 5000, antigamente, ele era conhecido, né, como RS Logic 5000, que foi até a versão 20. Aí, a partir da versão 21, eles alteraram o nome para Studio 5000 e começou a agregar mais funcionalidades dentro dele. Então, a parte de desenvolvimento, de programação do controlador, do Compact, do ControlLogix, ficou sendo o Logix Designer, que fica dentro do Studio 5000. O Architect é uma ferramenta que vai permitir a gente projetar todo o nosso sistema e simplificar a troca de dados entre o IAB e o próprio Logix Designer. Aí foi incorporado dentro dele também o View Designer, que faz a configuração e integração do Panel View 5000, somente essa IHM, né, não vai fazer o Panel View Plus 7, 6. O Application Code Manager, que é uma ferramenta para gestão de todos os seus códigos, sua lógica, suas rotinas, seus projetos, faz toda essa gestão dentro do Application Code Manager. E também o Logix Emulate, que você vai simular aí o seu PLC de forma virtual, né? E serve até para dar treinamento, testar a sua rotina, a sua lógica. Então, a estrutura do 5000, ele é composto por todos esses softwares, né? E o que é o Architect, né? O 5000? Então, ele é uma ferramenta que vai ter toda a parte de desenvolvimento visual, onde a gente vai conseguir criar todo o layout dos seus dispositivos. A gente vai fazer a seleção de servo drives, dos Logix, dos controladores, quais o FTView que eu vou estar utilizando, switch, painel view. Vou fazer toda a integração deles. Consigo importar dispositivos do ePlan ou do IAB, né, caso eu já tenha feito isso daí em uma dessas outras ferramentas. Eu conectei todos esses meus equipamentos, né? Eu vou definir toda a minha rede de comunicação, conectar todos os meus módulos, criar tags de produtores, consumidores, e até consigo já criar a comunicação entre minha HM, ou meu supervisório, com o PLC, né, o shortcut. Eu defino já qual que vai ser minha comunicação. E além disso, eu consigo fazer todo o compartilhamento de bibliotecas.
Então, se eu já uso uma biblioteca de lógica, de rotinas, com addition instructions, com UDTs ou telas do FTView, eu consigo deixar elas lá dentro do Architect e eu vou criando isso daí, já arrastando para o meu controlador, para a minha IHM, para ele já criar o meu projeto, né? Então, o Architect ele é uma ferramenta que vai simplificar configurações básicas, né? Então, todo aquele trabalho que você tem de criar um novo projeto, adicionar todos os IOs na árvore, criar comunicação com o controlador, né, o shortcut. Então, se você vai conseguir fazer isso no Studio 5000 Architect antes de iniciar o seu projeto. Como que é a interface do Studio 5000 Architect? Como os outros softwares, ela é uma interface gráfica, onde você vai ter várias funções de arrastar e soltar, e vai mostrar um visual de como que está toda a sua estrutura, né? Então, do lado direito, a gente vai ter toda a nossa lista de dispositivos que a gente tem disponíveis para adicionar na nossa arquitetura, todas as nossas listas de softwares suportados, né, que é o FTView ME, FTView SE, alarmes e eventos, e o Links. A gente tem toda a nossa biblioteca, o Plant PAX já está dentro do Logix Architect, então já tem toda a parte de lógicas, de add-on instructions, de tela já incorporado aqui dentro. E a sua biblioteca de código, né, você tiver uma já pronta e quiser importar para dentro do software, também é possível. E do lado esquerdo, a gente vai ter toda a nossa estrutura organizacional, com todos os itens que estão sendo adicionados no nosso projeto, todas as áreas, o projeto do 5000, a parte de telas. E na parte esquerda inferior, a gente vai ter a parte de comunicação, que é onde vai mostrar os shortcuts, como está a configuração de cada um dos nossos equipamentos. Criação de programas, né? Eu criei lá, importei a nossa estrutura do IAB, fiz alguma modificação dentro do Architect, adicionei lá minha CPU, meu servidor do FTView e meus controladores. Eu já posso criar meu arquivo de programa, né? O que seria isso? Eu posso clicar lá na minha CPU e já pedir para ele gerar o meu ACD, né, meu arquivo do Studio 5000 Logix Designer, onde ele já vai criar com o modelo da CPU que está no Architect, com os módulos de I/O que já estão aqui dentro no barramento. Já posso criar meu programa da IHM, do meu FTView, com o shortcut já pronto, e com as telas que eu já criei aqui de base, utilizando a biblioteca, já pronto, né? Então, eu crio um projeto inicialmente, né? A gente vai abrir aqui o software, mostrar como que ele funciona, né? Então, a primeira coisa é abrir o Studio 5000. A gente vai clicar aqui no novo projeto. Aí a gente vai ter aqui o Architect, aqui dentro do novo projeto. E a gente tem as opções de criar um projeto em branco ou usar aqui alguns guias já pré-prontos, que já vai adicionar alguns servidores, alguns módulos do ControlLogix, estação de operação. A gente dá o nome, seleciona o local onde iremos salvar, dá um Finish. Abriu aqui o Architect. Na tela central, né, então ele já trouxe todos os módulos de servidor, de estação de engenharia, estação de operação, switches, IHMs e controladores. Aqui no canto direito a gente tem todo o nosso catálogo de produtos, onde a gente pode selecionar aqui se vai adicionar um I/O distribuído, inversor de frequência, qual modelo de drive a gente quer adicionar, a parte de infraestrutura de rede, qual switch que eu vou utilizar, quantidade de portas, quais os controladores, né, se vai ser um ControlLogix ou um CompactLogix, eu vou adicionar para o meu sistema, e a parte de visualização. Então, vamos minimizar aqui. Aqui embaixo a gente tem a biblioteca, onde a gente já tem toda a nossa parte do Plant PAX e do Sequence Manager pronto, a gente pode usar no nosso projeto. E aqui do lado esquerdo a gente tem a organização, né, onde tem o nome do nosso projeto e todos os itens que já estão adicionados aqui. E aqui embaixo a gente tem a parte de devices, onde vai ter também a mesma estrutura, né? Então a gente pode minimizar aqui. Vamos criar uma área nova aqui, deixar o nome padrão, dar um OK. Aí temos o novo hardware aqui disponível. A gente pode navegar aqui entre as duas áreas, né? E a gente vai começar a adicionar alguns módulos aqui. Então, a gente pode vir aqui na parte de controladores,
selecionar uma CPU aqui do ControlLogix, a L8, posso dar um nome, escolher a versão de firmware dessa CPU, qual o arquivo, o nome do arquivo ACD que ele vai gerar e qual que é o IP dessa CPU, que ela já tem uma porta de rede embarcada, né? Dou um OK. Qual que é o nome do meu chassi, né? Eu posso vir aqui e mudar aqui para ControlLogix, né? CLX, escolher a quantidade de slots e dar OK. Ele adicionou o nosso rack do ControlLogix aqui dentro. A gente pode vir aqui e adicionar alguns módulos para ele, né? De entrada digital, por exemplo, né? Pegar um IB32, defino o nome do meu módulo, dou um OK. Selecionar um módulo de saída aqui também, defino o nome, dou OK. E posso vir selecionando, né? Aqui do lado esquerdo, se a gente vir em Devices, você consegue visualizar todos os itens que estão no meu rack aqui, né? Fonte, entradas e saídas. E aqui na parte de cima, ele já adicionou aqui, né, a nossa CPU, a parte de controller tags, tasks, motion, add-on. E aqui a nossa árvore de I/O, a gente não tem entrada e saída. Então a gente clica no módulo de entrada e arrasta para cima da CPU. Aí ele vai ser adicionado na árvore da CPU. Aí eu escolho o comentário que eu quero colocar aqui e automaticamente ele já adicionou aqui para a gente. Então a gente vem aqui no módulo de saída, faz a mesma coisa. Então, para todos os módulos, eu vou adicionando, ele já vai configurando aqui o nossa árvore de I/O, que vai ser gerado depois dentro do nosso software, lá dentro dos 5000. Tá? Então, a gente pode vir aqui, selecionar aqui também uma IHM, um painel View Plus 7, pegar o modelo Performance de 10 polegadas, seleciono ele e arrasto para a tela central. Posso definir um nome aqui para ele, painel View Plus 7, coloco já qual que é o endereço de IP dessa IHM. Se eu já tiver toda a estrutura de endereçamento, o ideal é que eu já utilize agora, nessa primeira parte. Dou um nome aqui para minha aplicação, do FTView que vai ser gerado, dou um OK. Beleza, adicionou os dois equipamentos. Aí vamos adicionar mais um aqui, a parte de rede. Vamos adicionar um switch para fazer comunicação entre os dois. Pegar um switch gerenciável de 10 portas, defino o nome dele, já coloco qual que é o endereço de IP desse switch. Vou dar um OK, pronto. A gente colocou aí os 3 equipamentos, vamos conectar o controlador na primeira porta do switch e a IHM na porta 5 do switch. Então, só arrastando aqui, a gente já consegue fazer toda a integração de comunicação entre os equipamentos. Vamos adicionar aqui também um server do FactoryTalk View. Se a gente tivesse uma aplicação com um supervisório, né, com o FTView SE. Então, a gente pode vir aqui, dar um nome para o nosso servidor, vai ser o PA01. Aí a gente tem o nome da aplicação. Então, a gente pode definir aqui que vai ser uma aplicação, vai se chamar FTView SE, certo? Aí aqui na parte de baixo, a gente pode já definir quais as áreas que vai ter dentro da minha aplicação do FTView. Então, vou criar aqui a área 01 e vou dar um nome para essa área que vai ser o Mixer. Posso criar aqui já meu servidor do Linux e de alarmes e eventos, dou um OK. Aí ele abre aqui para me configurar a minha arquitetura do Linux. Ele vai estar dentro da área 1, vou dar um nome aqui para ele de FactoryTalk Linux. OK. Beleza, agora vamos criar o servidor de alarmes e eventos, área 1. Dá um nome aqui para ele, FTAE, de alarmes e eventos, dou um OK. Então, ele já criou aqui nosso servidor do FTView, com alarmes e eventos e a comunicação com o FactoryTalk Links. Beleza. Fiz toda, aqui em cima, aqui, ó, o FTView SE, ele vai ser adicionado com a área que eu criei, né, do Mixer, a parte de telas, a parte de lógica, que seria os macros, certo? A gente pode minimizar aqui. Voltar aqui para o nosso controlador, nosso IHM. Aqui na IHM, a gente consegue criar também a parte do shortcut. Então, eu selecionei aqui embaixo, em comunicações. A gente vem aqui e seleciona a nossa IHM. Beleza? Aí eu vou clicar na nossa CPU.
Aí eu arrasto ela para cima da IHM, ela fica verdinha, já mostra aqui para a gente adicionar ou modificar o shortcut existente. Eu dou o nome para o meu shortcut, qual que vai ser a comunicação que ele vai ter dentro da IHM, e posso vir aqui selecionar se eu vou ter ou não um caminho, né, um arquivo ACD para fazer a verificação dos tags offline. Terminei de fazer isso, ele já adicionou aqui para a gente o shortcut da nossa IHM com o controlador, certo? Então ajuda muito na hora de criar o nosso projeto, já preparar toda a estrutura, definição dos endereços de IP, qual que é o shortcut de cada um dos equipamentos. Beleza, mas aí eu adicionei todos os meus itens lá no IAB, agora eu tenho que fazer de novo no meu Architect. Não, a ideia é que o Studio 5000 Architect, ele consiga fazer toda a parte de troca de dados. Então eu consigo pegar lá meu projeto no IAB, quando eu estou fazendo o orçamento, tá iniciando o meu projeto ainda, não está 100%, a verba não está aprovada para desenvolver. Então eu pego meu projeto do IAB, eu exporto esse projeto para o ePlan, para o meu pessoal de projetos já começar a fazer as melhorias, as alterações dentro do ePlan, só economizar tempo na criação do projeto, ou eu posso pegar esse projeto do IAB e exportar diretamente para o Architect, então ele já vai trazer para nós toda a lista de IOs que eu montei dentro do IAB, ou eu trago essa lista do meu ePlan também, então eu consigo fazer o import dessas duas ferramentas, né? Terminei de fazer o meu Architect, né? O que eu faço? Eu faço o commit, né, que é gerar o arquivo ACD para dentro do 5000 e pegar todas as alterações que eu faço no Architect, ele vai estar sempre alimentando o meu Studio 5000 Logix Designer, onde eu vou ter toda a parte de lógica, né? Fiz minha parte de lógica, né? Eu quero mandar de volta para o Architect. Eu consigo sincronizar isso daí, mandar o Architect atualizar as minhas lógicas dentro do 5000. Então, ele vai atualizar em tudo que eu criei no 5000 dentro do Architect e voltar isso daí para o ePlan novamente, né? Então, é uma cadeia aí que eu vou conseguir, desde o início do meu projeto na especificação até o final do projeto, documentar novamente ou atualizar os documentos utilizando o Architect ou o ePlan. Então, eu faço a integração, a troca de dados entre todos os softwares, né? Vamos mostrar dentro do software como que a gente faz algumas funções. A gente pode clicar com o direito na CPU e adicionar um projeto do ACD, né, do Logic 5000, que eu já tenha, e adicionar dentro dessa CPU, se eu já tiver um projeto, ou eu posso adicionar uma aplicação existente do meu FTView dentro do meu projeto, seja um FTView ME ou um FTView SE. Então, a gente consegue adicionar eles aqui dentro do Architect. Escolho qual área que eu vou adicionar eles, quais são suas versões. Outra forma que a gente pode fazer aqui, clicar com o direito, né? A gente faz o Commit Project, que a gente vai gerar o nosso arquivo do .acd através desse hardware que a gente acabou de criar aqui dentro do Architect. Então, ele toma um tempinho aí. Aí ele vai finalizar, verifica se tem erros ou não, dá um OK. Terminou de fazer o commit, a gente pode clicar voltar aqui, né, ó, ver as tasks, né, que já foram criadas, que a gente não conseguia acessar. A gente pode clicar com o direito e abrir o projeto no Studio 5000. Abrimos o projeto aqui no Studio 5000. A gente vai ter todos os IOs que a gente adicionou lá dentro do Architect. A gente pode vir aqui criar uma nova rotina. Vamos dar um nome aqui para ela de acionamentos, do tipo Ladder. Vamos dar OK. Fizemos a rotina, a gente salva, ou pode ser outras alterações. A gente vinha aqui no Architect, a gente não tem a rotina de acionamentos ainda, né? Então, a gente pode clicar com o direito aqui e mandar atualizar o projeto. Então, ele vai pegar todas as alterações que a gente fizer dentro do 5000 Logix Designer, ele vai trazer para dentro do Architect. Então, ele abre uma janela aqui para a gente confirmar as configurações de rede, dá um OK. Então, a gente vem aqui de novo e o nosso projeto está aqui, ó. Essa rotina de acionamentos já foi adicionada aqui dentro do Architect, certo? Beleza, agora vamos minimizar aqui. Vamos criar uma nova área. Vamos fazer o import do nosso projeto do IAB, poderia ser também do ePlan, qualquer que seja o software. A gente vai clicar com o direito e mandar importar. Quando a gente vem no import, ele já vai abrir a janela aqui com
os arquivos que você tem do tipo OWL, que é do IAB, eu posso pegar o AML ou o XML, né, que geralmente vai vir do EPLAN ou do IAB, eu consigo salvar em AML ou XML também. Eu clico aqui para importar, ele traz toda a minha estrutura do IAB com todos os meus hardwares que eu criei lá dentro. Se fosse do EPLAN, seria o mesmo conceito, né? Ele iria trazer todos os meus hardwares. E como que a gente vai adquirir os nossos softwares, né? O Proposal Works e o IAB, eles são ferramentas gratuitas, não tem custo. Eles podem ser baixados aí através do link que a gente vai depois disponibilizar para vocês, que é esse RAS Install da Rockwell, e não tem nenhum custo para isso. Já o Studio 5000 Architect, ele é um software que ele é licenciado junto com o Studio 5000 Logic Design. Então, ele está incluso já na versão Standard, na versão Pro e na versão Full. Se você tiver uma dessas versões, você pode entrar lá no site da Rockwell e baixar o Architect para começar a utilizar. E caso você tenha outra versão do Studio 5000 Architect, aí você pode estar baixando, adquirindo, né, através desse código de catálogo. Aí é só pedir um orçamento aí para a gente já pode estar orçando para vocês. Beleza? Bom, aí a gente finaliza aqui nossa apresentação. Só vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta aqui, algum item no chat. Ô, Wellington. Pode falar. Tem duas perguntas aqui que chegaram. Queria passar para você responder, além do chat. Boa parte nós respondemos. Beleza. Uma das perguntas é o seguinte: é possível migrar o software do controlador PLC5 e SLC para a família Logix? Sim, é possível, né? Tanto o PLC5 quanto o SLC e até o Micrologix, ele tem dentro do 5000, do SLC500, lá tem um guia, né, uma documentação, que a gente consegue exportar o programa existente e importar esse programa dentro dos softwares novos, né, seja a CPU do ControlLogic, CPU do Compact ou do Micro 800, né, qualquer um dos três a gente consegue ter um manual, um guia de como você faz isso para você exportar e importar o programa novamente. Ele vai fazer toda a conversão do seu software. A única coisa que ele não converte 100%, né, vai ser uns 80%, 90%, porque são tecnologias diferentes. Então, tem algumas rotinas, algumas instruções que não vão ser convertidas. Então, você tem que depois só dar um pente fino ali e corrigir essas instruções que são diferentes no seu projeto. Beleza? Beleza. A outra pergunta é o seguinte, é referente ao Architect. O Architect, ele gerencia as minhas bibliotecas de faceplates e blocos de controle? Sim, lá dentro ele já tem umas bibliotecas de faceplates, de add-on instructions ou de UDT, que já vem junto, que é o do Plant PAX. Porém, se você já tem um padrão de biblioteca diferente, você pode criar lá dentro dele essas bibliotecas e importar o que você já tem existente. Então, sim, você consegue fazer o gerenciamento lá também dessas bibliotecas para já iniciar o seu projeto, né, do 5000 ou do Architect ou do FTView já com essas bibliotecas prontas, né? Legal. E a última pergunta é a seguinte: o Plant PAX é um produto? Como especifico? O Plant PAX, ele é uma solução, né? Então, ele tem tem alguns códigos, ele vai ser realmente a parte de hardware e software, né? Então, ele tem um código ali diferente para a gente orçar ele, mas se você já tiver um FTView ou um 5000, né? Então, você consegue importar toda a biblioteca do Plant PAX. Então, ele tem os códigos prontos para o Plant PAX, mas ele tem a biblioteca pronta também. Então, ele é uma solução, né, basicamente de biblioteca pronta, que você consegue importar e utilizar ela, né? Beleza, finalizamos aqui, Wellington. Obrigado. Obrigado, pessoal. A gente vai estar compartilhando depois a apresentação. A gravação do webinar a gente vai estar colocando aí no nosso YouTube. Caso
pedir aí para vocês, caso tenham interesse também, acessar nossas mídias sociais, nosso blog. O pessoal está sempre colocando informações aí de tecnologia, de transformação digitais, novidades. Acessem também o nosso LinkedIn, tanto da Leder quanto da Interenge, Facebook, Instagram. E caso precisem de alguma informação a mais, né, da apresentação, vocês podem ter meu contato aqui no QR Code, e-mail, telefone. Estou aberto aí para qualquer dúvida ou esclarecimento que vocês tiverem interesse aí. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Tenham um bom dia a todos. Fiquem seguros.